Você já ouviu falar da história de Mefibosete, o filho de Jonatas, neto do rei Saul? Não ouviu? Se não ouviu, eu vou te falar agora. Eu amo essa história, amo. Ele está na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo 21, e vou falar a respeito do verso de número 8. Ele conta a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, um dos filhos do rei Saul. Então, o pai dele, Jonatas, era muito amigo e irmão do coração do rei Davi. O pai dele morreu na guerra, juntamente com o seu avô, o rei Saul, e também juntamente com outros do exército e também um outro tio dele. Então, a família dele se acabou. Naquele tempo, acontecia de quando um rei ele era morto em guerra, o rei que estava guerreando com ele matava todos da família daquele que morreu, para que ele não tivesse deixado herdeiros e quisesse no futuro vir requerer os seus direitos e até se rebelar contra ele, né? E o Mefibosete era uma criança de apenas 5 anos. Quando chegou a notícia no arraial onde eles estavam locados, que o rei e seus filhos tinham morrido juntamente com outros do exército na guerra, a babá que cuidava dele saiu correndo para fugir, para não ser morta junto com ele. E no que ela correu, veio uma carroça, que era o transporte deles na época, né? Veio uma carroça e passou por cima dos pés de Mefibosete. E ele ficou aleijado dos seus 2 pés. Muito bem. Então, como ele ficou aleijado, pegaram ele e levaram ele para uma terra chamada Lodebar, que era uma terra de esquecimento, uma terra de dor, uma terra de seca, de fome. Quem vivia em Lodebar vivia passando necessidade. Então, Mefibosete foi levado para Lodebar para que ele vivesse lá como um mendigo. E as pessoas que estavam lá, muitos não soubessem que ele era herdeiro do rei, e o rei que tinha ceifado a vida da família dele fosse querer fazer o mesmo com ele. E assim se passou anos. Porém, chegou um tempo que o rei Davi tomou o posto de rei e começou a governar. No que ele começou a governar, ele mandou chamar um homem chamado Ziba, que foi servo do rei Saul, e perguntou a Ziba se ainda existia alguém da casa de Saul, para que ele usasse de benevolência, uma vez que ele era muito amigo e irmão de Jonatas, e ele tinha feito uma promessa a Jonatas, que no dia que ele fosse rei, ele jamais esqueceria da família dele, mesmo que ele não estivesse vivo. Um amor lindo existe entre os dois, amor de irmãos, que é o amor que eu e você tem que ter pelo nosso irmão, pelo nosso próximo e até pelos que nos perseguem. Não é fácil,
Sei que não é, porém necessário. Então Ziba disse: Ó meu rei, existe sim, meu senhor, apenas um, chamado Mefibosete, que está aleijado dos seus 2 pés e mora na cidade de Lodebar. Então o rei Davi mandou chamar Mefibosete na sua carruagem real, com todos os seus cavaleiros. Foi lá, todos com vestimentas reais, para trazer de volta Mefibosete. E quando ele trouxe Mefibosete, ele restituiu Mefibosete tudo que era dele. Olha que história linda. O próprio rei se lembrou de Mefibosete, mandou buscar ele, e ele que vivia sofrendo, chorando, mendigando em uma terra de tristeza, de sofrimento e dor, foi resgatado pelo próprio rei e foi restituído tudo que ele perdeu. Tudo que era do avô dele, que seria do pai dele, e depois passaria para ele, voltou para as mãos dele. Sabe por quê? Deus, ele se lembra de mim e de você. Deus se lembra de mim e de você. E ele está se lembrando de você nesta hora. E está mandando eu te dizer que mandou eu contar toda essa história para que você traga à memória tudo aquilo que tem te feito sofrer, tem te feito chorar, para te dizer que Deus vai te restituir. Tudo o que era teu vai voltar para as tuas mãos. Amém? Fica com essa palavra, recebe essa palavra, guarda aí na tábua do teu coração. Tenha fé, creia e confie que o que é teu e ninguém vai tomar. Vai voltar para as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém?